estas eleições, com as mudanças que estamos a ver, qual é a lição que os demais países da África Austral devem tirar neste pleito eleitoral sul-africano? Maibro, começo contigo, depois Gama. Não, a lição está aí, a lição é clara, né? Deve haver transparência, deve haver dignidade, deve-se respeitar a pátria em primeiro lugar. Os objetivos singulares nessa altura não fazem furor os objetivos coletivos. E a África do Sul acabou por dar uma aula, né? Uma aula do que é Tribunal Constitucional bem constituído, uma aula de que é eleições ordeiras e pacíficas, uma aula de organização, quer logística, quer documental. Então, isso é para aprender, Isso acaba por ser uma instrução, principalmente para nós, Angola, acaba por ser uma instrução. E vindo isso da África do Sul, pá, é uma mais-valia, porque a África do Sul acaba por ser um país que hoje é um país que influencia muitos países africanos, influencia muitas das outras partes da África. E o povo angolano, por exemplo, vendo o povo sul-africano com essa postura de responsabilidade de participar na sua mais pura vertente da participação, isso é positivo. A África Austral tem que aprender, e digo a África, porque não é só Angola que deixa de aceitar resultados eleitorais. Isso é um problema, é um cancro que temos em África. A África do Sul está a mostrar que é possível fazer democracia entre nós, é possível nos amarmos democraticamente, é possível nos respeitarmos em democracia. É possível. José Gama, qual é a tua visão sobre este assunto? Que lição Angola, Moçambique e outros países, tanto faz a Zâmbia, Botsuana já está um pouco mais equilibrada, Namíbia também. Que lições podem tirar nessas eleições? E principalmente também não vamos só ver os grupos políticos, mas também, como disse o Maibro, o comportamento do próprio eleitor. Exato, o comportamento do eleitor, desde que essas eleições começaram, ou os anúncios começaram a ser tornados públicos, em nenhum momento apareceu alguém a contestar os resultados ou fazer ameaças. Quando acontece isso, é sinal de que todas as partes confiam na Comissão Nacional Eleitoral, confiam nas instituições da África do Sul. Foram eleições marcadas pela ausência de desconfiança. Isso já desde sempre que aconteceu aqui na África do Sul. É o contrário das eleições dos outros países africanos, em que o principal elemento de instabilidade acaba por ser as próprias comissões eleitorais. Elas, olhamos para Guiné-Bissau e outros, todos os problemas pós-eleitoral é por causa desta instituição que tende a ter dificuldades de se posicionar e ter uma conduta independente. Daqui da África do Sul, essa lição primeiro que chegou ao mundo, o nível de maturidade e de debate que se está a ter. Vejamos lá, está-se a falar de coligação, há a possibilidade já adiantada do maior partido da oposição se juntar com o partido no poder, fazerem um pacto apenas para a eleição do presidente. Há essa maturidade a este nível. Outro exemplo que também pode-se ter é a comunicação social no seu todo. Ela é independente, debates à volta dos assuntos, dá um espaço a todo. Ainda hoje o Júlio Malema esteve a falar quase uma hora na televisão, ele em conferência de imprensa. Não há censura assim aberta e não vimos ninguém a reclamar. Então, vimos também o presidente Cyril Ramaphosa a fazer uma campanha e a se comportar, sabia como diferenciar a sua qualidade de ser presidente e a sua qualidade de líder do país.
Vimos comícios, o IFF, o MK a organizarem comícios, a encherem estádios. Não assistimos aquilo que acontece nos outros países do partido no poder sabotar o outro, de não deixar que o outro use o estádio para que a população não veja que este outro tem popularidade e tem popularidade e aceitação. Portanto, tenho inúmeros pontos que podemos aqui citar até amanhã de exemplos destas eleições, de como elas podem servir também para os nossos países. Mas o primeiro ponto é mesmo a Comissão Nacional Eleitoral. No momento, no caso, por exemplo, de Angola, Moçambique, estes órgãos são controlados pelo partido que governa o país. Vimos aqui a sala técnica onde fazem a contagem dos votos, todos tinham acesso, até jornalistas. É ao contrário daquilo que aconteceu em Angola, 2 semanas antes das eleições, o MPLA, por via da CNE ou dos seus comissários lá, aprova um regulamento e determina que apenas um grupo, 2 elementos é que vão ter acesso àquela sala técnica de recontagem das atas. Ele põe esta restrição e depois põe, para além destes 2 técnicos, que um vai ser o Manico e outro um comissário, João Damião, indicado pelo MPLA, depois coloca homens da segurança a trabalharem no processo de digitalização das atas, totalmente contrário. Isto representa que o nosso sistema está muito atrasado. Sim, o nosso sistema, enquanto não se reformar a Comissão Nacional Eleitoral e o Tribunal Constitucional, que é o órgão que valida, que dá legitimidade ao poder político, ou às eleições, ou ao poder, exatamente poder político, Angola não vai ter eleições livres, justas, aliás, não vai ter eleições em que os resultados possam realmente refletir aquilo que as pessoas votaram. E vimos nas eleições de Angola, havia necessidade de fazer recontagem das atas, o que o MPLA, por via do Tribunal Constitucional e de outros órgãos alegaram, disseram que não está na lei, a lei não prevê recontagem das atas. E, quer dizer, e não houve, passou assim. Ok. Vamos voltar para aquecer ainda mais este debate, mas queríamos ouvir um pouco dos nossos internautas que estão aqui, voltando um pouco mais para trás, tem aqui o Carrala, que diz, quando perguntamos a diferença entre o povo angolano e sul-africano, que diferença existe, ele diz, a diferença entre o povo angolano e sul-africano é, os angolanos, na sua maioria, são alienados e nem amam o seu país. O povo angolano, sobretudo, é um povo infantil. Enquanto que o Cirilo Paulo diz a grande diferença entre Angola e África do Sul é que o MPLA é formado por estrangeiros sem raiz na cultura angolana. A única lealdade do MPLA é para com o partido para se manter no poder. E temos em linha aqui o nosso mais velho, que está sempre presente conosco e queremos lhe dar, de facto, palavra. Muito boa tarde, mais velho Esteves, Pedro. E a minha pergunta para si é a mesma que eu fiz ao Gama e ao Maibro Viegas, um Simbiancossi. Que lição os povos da África Austral podem tirar da África do Sul, em particular Angola, com essas eleições? Bom, eu quero saudar ainda os teus 2 convidados, o Simbi Diancossi, o Zé Gama, que é um ilustre jornalista, um grande pesquisador, e o Ben Haja mesmo. Por acaso, os 2 jovens, o que eles falaram, é uma realidade. Mas eles devem mais explorar que em Angola nunca houve democracia. Em Angola não há cidadania
ou nacionalidade. Não existe essas duas coisas. Nacionalismo. Não, não, não. Nacionalismo é uma outra coisa. Nacionalidade. Ah, Quer dizer, de raiz. aham. De raiz. Nacionalismo é uma doutrina. Mas a nacionalidade, aquele de origem, oriundo, aquele que diz o Azalaquebe, o Avovaninga, o Tsumune, aqueles é que a gente deve precisar. Em Angola não existe. Estamos a falar, por exemplo, do Jacob Zuma. O Jacob Zuma não é natural do ANC. Enquanto nós temos deputados e militantes concorrentes naturais do MPLA. Eles são, nacionalidade deles é MPLA. Nacionalidade MPLA. É uma diferença, porque eles não conseguem fazer outra coisa senão o MPLA. O MPLA é um partido. Este partido também teve o seu genitor. O seu genitor é o Mário Pinto Luís de Andrade, o Variados da Cruz. Será que essa gente governaram este país da Angola? Eu acho que não. Mas o Jacob Zuma dá uma lição. Dá uma lição. E o Simbi de Ancosse fez uma leitura que os Zulus, etc, votaram muito mais dele. É de outra vez que uma vez desse falei ao Bem-Aja. Deixa de falar de tribalismo. Quem é o maior ganha. E quer dizer, quem só tem construção de um programa que pode aderir mais além da sua tribo, se ganha. Ganha. O Savimbi ia ganhar isto no seu Zé Gama, como é um grande pesquisador. De 1974 e 75, quando a gente recebeu os partidos políticos, praticamente já víamos nos movimentos dizerem, nós a sair da escola, porque naquele tempo eu estudava na industrial, que vocês deram agora os vossos nomes, que dizia Vitor, Pita, o que lá, deram os vossos nomes, que vocês deram todos. Até os hospitais mudaram os pés, mas não as cabeças. Então, já ouvíamos que Savimbi, ele é o terceiro homem, será o ministro da Defesa. E o Neto seria o primeiro-ministro. E o Aldo Roberto o presidente. Mas se houver umas eleições presidenciais, depois dos 5 anos, quem ficaria no poder é o Savimbi. Isto nós ouvimos em 75. Procura saber qualquer camarada do que eu estou falando, mesmo aqueles naturais do MPLA. Vamos dizer assim, aquele homem tem razão. Se o Neto ficou com medo, disseram que, olha, o Danilo Chipenda ganhou no MPLA, porque a maioria parte era do leste, era do sul. A revolta leste era a maioria. Então, cuidado que isso pode acontecer e gente ficar a comer capim. O Neto e outros fizeram o que podiam fazer. Excluíram os nacionalistas. Quer dizer, o problema da África do Sul é uma grande lição. Muitos que votaram para o Jacob Zuma, nem programa ele apresentou, quer dizer, só o nome dele, Jacob Zuma, filha do ANC, é tudo. É tudo. O MPLA também deveria aparecer alguém, os naturais do MPLA, a ter esse caráter, é falta de caráter. É ter esse caráter, eu posso fundar um partido e ganhar. E ele chegou em terceiro lugar, um partido de 6 meses. Como disse o Zé Gama. Então, mas, é preciso ver o estudo PISA. Bem-aja, preciso ver o estudo PISA. Em 300 universidades da África, Angola não consta nenhuma. Isso é muito grave. Nós que apresentamos mais doutores na televisão. Você vê nas Zimbabwe, todos são doutores. Doutores.
Doutores, doutores, de pesquisas nenhuma. Isto é Não muito devo ver um grave. doutor Isto é muito grave. Isto é É muito, grave. é muito grave que nós não temos nenhuma universidade entre as 300 e tal melhores universidades de África. Agora, indo no ponto fulcral, É grave. sim, indo no ponto fulcral, mais velho, neste caso, eh, o sucesso dessas eleições por parte do eleitorado sul-africano, porque é um sucesso, vamos admitir isso. O que é que nós devemos aprender com os sul-africanos, não com os partidos, mas com o cidadão sul-africano? É isso que eu tenho falado várias vezes. Mesmo às vezes tenho contrariado assim um bocadinho o meu jovem, o Cibidiacos, porque é mesmo tem que haver, nós não somos uniformizados. Tem que haver sim contradição. Quer dizer, acusar um partido, porque não, esse partido não foi isso. Quer dizer, nós devemos saber, é o cidadão, o nosso cidadão angolano está mal preparado, mesmo os ativistas estão mal preparados. Mas eu acho que um grande ativista que está aí, o Simbidiakos, está a ver mesmo o sucesso do Jacob Zuma, que veio do ANC, desse partido que estão a rejeitar. Por que ele teve este sucesso? Porque o povo está mobilizado, o povo lê. Mesmo que você vê que ele está fora da política, o povo lê. Eles têm as melhores universidades da África. Tem 7 universidades melhores da África. A iguala de Londres. Olha só, você vê agora no estudo PISA. Igual a Oxford e outras universidades. Portanto, isso vê também o intelecto das pessoas. Quando ficam a atacar o candidato, esse candidato fez aquele candidato. Para que atacar o candidato? Por que o time de Angosto não seja o candidato? Por que eu não seja um candidato? Em vez de atacar. Se eu acho que eu sou líder, eu vou criar uma liderança. Está aí o que o Jacob Zuma criou uma liderança e líder. Ele, sim, senhor, a última leitura que ele fez o Zegama, esta última leitura. Sim, o ANC vai precisar mais do MK, ele vai precisar sim do Jacob Zuma, com vontade sem ela, vai precisar do Jacob Zuma. Ele pode entregar a Assembleia para o DAI, sim, mas vai fazer governo com o MK. Ele vai ter uns três ministros do MK, vão participar no governo do ANC. Ele pode não estar nas finanças, pode mexer em outro sítio, eles vão lá estar. Quer dizer, a política não é de... Nós devemos ter... A política não é de foto. Porque tirou foto com o João, tirou foto com aquele, deve rasgar a camisa, deve rasgar... Não, a política não é assim. Aquilo é terrorismo. Terrorismo. Okay. A política é estudar, conversar. Eles vão conversar. E eu acredito, é mais fácil ele conversar com Jacob Zuma. Agora, com o Malema sabe que é a extrema esquerda. Ele não é extrema direita. Ele é extrema esquerda do Mandela, do ANC. Quer dizer, o extrema esquerda pode não participar no governo, mas ele ficar como um bom árbitro. Agora, o DAI vai receber a responsabilidade, sim, da Assembleia Nacional. Isto que não foi feito na UNITA, que não lideram. Porque em Angola não há democracia. Ele, como segundo partido que ganhou a capital, o partido no poder comprovou que a UNITA ganhou a capital. Ele até deveria ceder a capital para a UNITA governar. Para a gente também ver o que ele ia fazer. Se ia rasgar pratos ou ia queimar. Mas o MPLA... em Angola não há democracia, pronto. Em Angola não há Temos democracia. muito a aprender. Ok. Então, nós vivemos uma ditadura pura. Ok, mais velho. Democracia não é. Ok, portanto, mais velho, muito obrigado por esta intervenção. Temos muitos outros assuntos a trazer aqui na mesa.
acompanha-nos, esteja conosco e vamos tocar em outros assuntos. Eu gosto muito desses dois homens aí, ouvindo, porque eles dizem muitas boas coisas da África do Sul. Eu também vivi na África do Sul, em Rosette Enfield. Ok, ok. Tá bom, vamos continuar, vamos continuar. Sim, Biancossi, o mais velho, portanto, apelou mais de 2 vezes o teu nome. Não sei se tens algo para, portanto, para arrematar aqui no mais velho. My bro, estás a ouvir? Ok, pronto. Eu estive a ouvir, eu por acaso ia te pedir a palavra. É a segunda vez que eu sou o mais velho e, opa, eu não consegui entender de facto o que é que o mais velho queria dizer. Quando ele diz que às vezes fica insatisfeito com o símbolo de Ancosse, eu não percebi bem essa parte, mas pronto. Mas há uma parte aí que eu queria, pronto, dar aquilo que é a minha forma de ver. O mais velho falou bem, nós não temos democracia, e o mais velho está a trazer aqui uma vantagem comparativa, que é a postura do Zuma. O Zuma está a fazer isso onde tem democracia. O Zuma, se estivesse em Angola, provavelmente a UNITA e o MPLA acabavam com ele antes de qualquer coisa. Portanto, é diferente, mais velho. O Zuma está a fazer isso. Onde tem democracia, o Zuma está a fazer isso. Onde os conceitos culturais, ou onde a terra o defende e o protege como moana da terra. É diferente. Mas, velho, o Zuma está a fazer isso. Onde quem governa, quem está no parlamento, até aqueles que têm a tal cor diferente, acreditam na África do Sul enquanto pátria, acreditam nas leis e respeitam instituições. É onde o Zuma está a fazer isso. Portanto, a gente nunca apareceu nessa postura de dizer, olha, eu vou começar isso ou aquilo, primeiro porque não temos estrutura financeira, depois não temos os lobbies que se impõem para o efeito, depois ainda temos um povo que vive na linguagem do eco e que se prende naquilo que é óbvio, não está preocupado em olhar para aquilo que está além do óbvio. Só por isso é que, opa, de vez em quando até somos mal vistos e mal falados. Isso que está acontecendo na África do Sul não é uma coisa normal quando o país é liderado por nacionais, quando o país, mais do que ser liderado por nacionais, é liderado por pessoas responsáveis às suas competências. Não é o caso da Angola, mais velho. E estamos aqui a transformar a situação da Angola, de certa forma, culpa do jovem, culpa do ativista. Isso é errado. Por quê? Porque nós, a juventude angolana, estamos a vir de uma base. Será que essa base da onde a gente está a sair nos deu possibilidade de ser jovens que hoje conseguem ter o tal traquejo de criar uma coligação, de salvar o país das garras da ditadura, que, nem tanto, aqueles que deviam fazer parte da nossa base não conseguiram fazer? Portanto, eu de vez em quando vejo os mais velhos, de certa forma, a serem covardes diante da situação da Angola. E não estou a utilizar o termo covarde para insultar os mais velhos, é mesmo para estereotipar um comportamento. Está a ver? Porque fingir ver o que não está a ver e fingir não está a ver o que está a ver, isso é covardia. No entanto, é basicamente isso. Lá no passado, os mais velhos falharam. Lá no passado, os mais velhos romantizaram 27 de maio. A luta seria lá. A luta devia começar lá, porque os jovens que somos hoje representados aqui são os mais velhos que hoje nos cobram responsabilidades no contexto atual. Mas num contexto de 20, 30 anos atrás, estes mais velhos eram um símbolo de Ancosse da altura. Pouco ou nada fizeram e tiveram muitas possibilidades de o fazer. No entanto, estes mais velhos deixaram com que o MPLA se agigantasse como opressor, como tirano, e hoje querem culpar uma juventude que não tem bases, quer intelectuais, quer bases da assiduidade para o efeito. Tá vendo? E uma juventude que, de vez em quando tenta agir, os mais velhos angolanos se dividem em alas para dizer que existem liambeiros, existem arruaceiros, existem drogados, existem comprados, e dizer, epa, este miúdo não tem juízo, estes não viram guerra. São os mesmos mais velhos. Então é preciso termos cuidado aqui, quando a gente vem aqui fazer certos comentários e apontar dedo à juventude, porque hoje velhos, ora fomos a juventude, ontem fomos a juventude. Implica dizer que nesse processo de juventude angolana,
A falha começou lá atrás. A falha começou lá atrás, porque lá atrás apareceram jovens que estavam prontos para lutar por Angola, Nito Alves e outros. Esses o MPLA eliminou e os mais velhos de hoje romantizaram esses crimes do MPLA naquela altura. Portanto, nós temos que estar aqui a lutar, ou nós temos que estar aqui a bater numa rocha, que a gente nem sequer sabe aonde começou. E nós temos que estar aqui a bater para tentar partir uma rocha, que a gente não sabe qual é a fundação daquela rocha. Ok? Por quê? Porque não existe um legado de revolução. Aqueles que deviam trazer o tal legado são os que são os tais líderes de hoje e aqueles que, no entanto, deviam nos alertar sobre um legado que não está sendo cumprido. São os mais velhos que apontam dedos à juventude, mais velhos que foram os fracos de ontem. É preciso vermos isso. Vantagens comparativas, sim. Mas a África do Sul não é Angola que mata caçula e camulingue. A África do Sul não é Angola de Adalberto que recebe e acha que tem que ter serenidade e faz um jogo político. Ali é um país sério e é um país que se leva as coisas a sério. Ok? Só por isso é que nunca nem o indivíduo do MPLA se propôs a sair do MPLA e criar uma força política, porque nós não temos cidadãos sérios, nós não temos, a partir da liderança. Eu vou falar mais um bocadinho para o Cota entender mesmo bem. É assim, o povo é o reflexo da sua liderança. Uma liderança promíscua, uma liderança de aldrabões, uma liderança de beberrões, uma liderança de pessoas que não acreditam no país, acreditam na diáspora, uma liderança que dá ênfase ao neocolonialismo. Não é uma liderança para trazer aqui em vantagem comparativa. Olha que o Zuma, quando foi para o tribunal, disse: eu provavelmente estou errado, mas não sou o único que erra nesse país. Respeito a Constituição do meu país, no entanto, para que obediente a um tribunal. Mas, por favor, cumpram a lei à risca. Eu acredito que tem mais gente aqui que andou a errar contra a África do Sul. E eu não acredito que o meu erro é tão grave assim para vocês me perseguirem. E também devemos levar aqui em contexto que a perseguição ao Zuma, ou essa questão dos tribunais com o Zuma, também tem motivações políticas, por causa do papel moderador e por causa do playmaker que ele representa a nível daquilo que é a sua cultura. Mas essa não é só a discussão. Não é só a discussão. Lá o Zuma tem essa possibilidade. Lá a oposição não tem compromisso com a ANC, é um compromisso promíscuo. A seriedade. Lá todos cantam o hino da mesma maneira. Lá todos respeitam os mesmos tribunais. Então, é preciso o mais velho Esteves de vez em quando. Eu muitas vezes ouvi aqui o mais velho. Realmente é um cota que sente o país. É bom. Temos um cota que está aí conosco e sente o país. Mas o senso crítico deve ser melhorado. Porque o mais velho Esteves ontem foi jovem. E provavelmente também não deixou aqui um grande legado de revolução. Por isso é que até hoje ainda está conosco aqui na revolução. Porque se tivesse deixado um grande legado, hoje a gente estaria a frasear mais velho Esteves. Já dizia o mais velho Esteves, fez o mais velho Esteves, portanto, não é esse o caso. É preciso ter calma. Angola precisa de primeiro acordar enquanto nação. Angola precisa fazer o que a África do Sul fez, entender que, antes de qualquer partido, e o mais velho aqui falou bem, o Zuma não foi votado, ou seja, o Zuma não foi votado pura e simplesmente como político. O Zuma está a ser votado como filho da terra. E não obstante isso, José Gama está aí. Sabe que o Zuma é um indivíduo muito preocupado com a sua etnia. É muito preocupado com a sua etnia. Tanto é que os de pele mais clara olham para ele como um indivíduo que é uma ameaça. Tal o Zuma, tal o Malema. Dali as pessoas de pele mais clara terem muita simpatia a Cyril Ramaphosa. Porque é um indivíduo mais eurocentrista ou mais ocidental, levando em consideração a liderança sul-africana. Os outros são pura e simplesmente africanos banto típicos. E não existe assim uma grande relação interpessoal entre o pessoal do DA e o sistema pluralista político na África do Sul. Aí lobbies, aí alas, aí preferências. Portanto, o DA tem o Ramaphosa como preferência a nível daquilo que é indivíduo. É um indivíduo que provavelmente podia interagir melhor com o DA, não é o caso do Zuma. Tanto é que esses processos, quem está pressionando mais os processos contra o Zuma é o próprio DA.
E o Zuma, sentindo que o ANC não estava a ser solidário a ele, então disse ao ANC, pá, ou estamos juntos, eu estou sozinho. Se estou sozinho, vou vos mostrar que eu ainda tenho força nesse país. E é o que o Zuma tem feito, dar uma chapada na cara do ANC sem mão. É o que o Zuma está a fazer. Agora, o Cota tem que ter mesmo cuidado na hora de estar aqui a fazer com vantagens comparativas, porque sem querer ofende as pessoas. Isso não fica bem.